Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais um dia. E em nome de Jesus Cristo, meu nome é Ronaldo Lucchini e estou aqui para dar continuidade à leitura do nosso estudo do livro de Atos. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 16. E eu quero falar com vocês que nós estamos fazendo esse programa para incentivar a leitura bíblica para as pessoas da nossa igreja e para todo aquele que quiser. Nós vamos deixar disponíveis todos os capítulos do estudo do livro de Atos pelo nosso suporte do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, faço questão de você se inscrever para ajudar o nosso ministério e para dar continuidade aos nossos objetivos, que nós trabalhamos com o Ministério de Moradores de Rua aqui na cidade de Itanhaém, e com mais adeptos nós vamos conseguir alcançar mais pessoas. Mas vamos lá, capítulo de número 16. Já tivemos no finalzinho do livro, do capítulo de número 15, a discussão ali com relação à segunda viagem missionária, com relação a Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria. E aí nós vemos que Lucas ele ficou junto com Paulo, e Lucas ele relata a viagem missionária que Paulo fez, acompanhando Silas. E Paulo começa a falar a respeito da cidade de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele era uma cristã de raça judia, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos moravam em Listra e Íconos, bem como Timóteo. E Paulo quis levá-lo consigo, por isso circuncidou. Paulo fez a circuncisão de Timóteo, por quê? Porque antes quem acompanhava Paulo era Barnabé, e Barnabé era judeu, e Barnabé era circuncidado, e ele podia entrar nas sinagogas e podia ter a palavra das sinagogas. Mas uma pessoa que não era judia não podia entrar na sinagoga e ter a palavra dentro da sinagoga. Por isso, Paulo fez com que Timóteo fosse circuncidado e tivesse direito a entrar dentro das sinagogas com ele para falar a palavra de Deus. Por que isso? Porque Paulo, aonde chegava, primeiramente pregava dentro das sinagogas e depois iria para fora pregar para os não-judeus. E aí Paulo queria ele tinha ambições. E uma das ambições de Paulo era entrar na Ásia e visitar as igrejas nas quais ele já tinha feito um pacto e já tinha plantado essas igrejas. Mas Deus o Espírito Santo não deixou ele ir, e o Espírito Santo mandou ele para onde? Venha para Macedônia e nos ajude. Foi essa o sonho, a visão que Paulo teve no versículo de número 9. Veja bem que também aqui é mais um divisor de águas. Por quê? Porque se você for ver o mapa da segunda viagem de Paulo, Paulo estava na Galácia e iria para Capadócia e companhia, Antioquia, Éfeso, iria mais para quê? Para pegar uma direção da Ásia. E o Espírito fala, já que você quer pregar para os não-judeus, vamos para onde? Vamos para a Europa. Atravesse o mar e vai para onde? Para Macedônia. Macedônia era próximo da Itália, Atenas, de Corinto. Então, Paulo tinha que atravessar o mar para chegar à outra porta. Novamente, uma grande empreitada de Paulo estava começando, porque a cidade de Filipos era otimamente localizada, porque ela ficava na divisa entre a Ásia e a Europa. A Europa era onde o evangelho deveria ser proclamado. E, irmãos, veja bem que essa viagem feita por Paulo, no capítulo 17, ela é muito interessante. Por quê? Porque a conversão o evangelho vai chegar às pessoas única e exclusivamente através da sua graça e da sua misericórdia. E aqui nós vemos 3 tipos de pessoas libertas nesta passagem. Nós vemos a conversão de Lídia, nós vemos a libertação de uma jovem possessa, que estava sendo possessa lá no... Deixa eu ver onde? No versículo 17 e 18, a libertação. E depois nós vemos que Paulo foi preso junto com Silas. E o que aconteceu? Nós vemos a conversão do carcereiro de Paulo.
É uma visão de 3 pessoas. Esse capítulo ele fala dessa conversão dessas 3 pessoas. Deus salva na cidade de Filipe 3 raças diferentes. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Lídia era uma asiática. Lídia era asiática, da cidade de Tiatira. A jovem escrava era grega. A jovem escrava era grega, que era possessa e fazia algumas adivinhações. E o carcereiro, ele era romano. Então, nesta viagem missionária, Deus começa a colocar a diversidade no seu evangelho. A diversidade, porque além de foram 3 diferentes localidades, 3, pode-se dizer, raça existe só a raça humana, mas 3 diferentes nacionalidades e 3 diferentes classes sociais. Por que classes sociais? Porque, irmãos, puxa, o que era Lídia? A palavra de Deus fala que quando ele encontrou Lídia, ela estava lavando roupa. Então Lídia, puxa, era uma mulher simples. A jovem escrava era o quê? Era uma adivinha. Ela ganhava vida sendo adivinha e ela era escrava. Ela não tinha nada, mas o Senhor a converteu ao seu chamado. E o terceiro, ele era um carcereiro romano. Estava tomando conta da prisão de Paulo. E ainda na prisão de Paulo, quando ele fala, creia em mim, será salvo tu e a tua casa. Porque nesta época, quando os carcereiros deixavam fugir alguém, eles eram expostos em sua família. Eles chamavam toda a sua família e eles começavam primeiramente dos filhos. Você vai falar o que aconteceu com ele, para onde ele foi? Ah, não vou falar porque eu não sei, então mate seu filho. Ele ia matando todas as pessoas da família dele na frente dele até que ele confessasse o que realmente tinha acontecido. Então aí Paulo, quando sai da sua prisão, a primeira coisa que ele fala, creia em mim, será salvo que tu e a tua casa. Ninguém não vai acontecer nada com a sua casa. E verdadeiramente acontece. Por quê? Porque Paulo ele vai para a casa do carcereiro e começa a pregar a palavra de Deus para toda a sua família. Ai, que coisa maravilhosa, hein? Classes sociais, vamos lá mais um pouco. Deus ele chega às pessoas de diferentes religiões e culturas religiosas. Lídia era prosélita, uma gentia que vivia com cultura religiosa piedosa dos judeus. Puxa, como a congregação frequentada por Lídia era composta por mulheres, desprende-se aqui ali não havia nenhuma sinagoga, elas só se juntavam para orar, porque elas não podiam entrar nas sinagogas. A escrava vivia no misticismo, isso, mais tosco, cativa pelos demônios e totalmente possessa. E o carcereiro acreditava que César era o Senhor. Lembra que eles falavam, César e tal. Então o carcereiro acreditava nisso e o Senhor o salvou e unificou as suas culturas religiosas. E em terceiro lugar, o evangelho chega às pessoas com diferentes experiências transformadoras, porque Lídia já era uma mulher piedosa, mas Paulo foi e transformou aquela mulher, além de ser piedosa, numa serva temente ao Deus Todo-Poderoso e missionária da palavra de Jesus através do Espírito Santo de Deus. A jovem escrava era uma prisioneira de Satanás. Então aqui houve a cura e a libertação desta prisioneira, porque o diabo dava para ela somente a vidência e Deus deu a vivência para esta mulher. E o carcereiro, adepto da religião do Estado, tendo César como senhor, o carcereiro foi alcançado através de um terremoto, né? Tem até aquele louvor de Paulo e Silas na prisão, né? Eu acho bem interessante, mas por meio de um terremoto, que houve terremoto e as portas se abriram e as cadeias se caíram. E aí o carcereiro ficou em choque, ele não conseguia fugir, não conseguia prender os fugitivos, e ele ficou em choque com aquilo que estava acontecendo. E ele se tornou o quê? Temente a Deus, porque há pessoas verdadeiramente que só vêm através de terremotos. Há pessoas que vêm, que são possessas e vêm através puxa, como dizer assim, de uma possessão demoníaca.
ou de uma servidão do inimigo. Há pessoas que vêm pelo evangelho também por serem muito piedosas e só faltarem alguma coisa para elas se tornarem cristãs. Como você veio para o evangelho? Eu vim através de uma possessão demoníaca, porque eu era dependente de drogas, e o Senhor me restaurou e me renovou através do evangelho. Essas três pessoas que acontecem, esses três fatos, essas três conversões que acontecem no capítulo de número 17, elas acentuam o poder de Deus. Deus, ele é Deus, ele salva quem ele quer, como ele quer e por que ele quer, e aonde ele quer, porque ele salvou a Lídia, ele fez Paulo parar a sua viagem para ir de um lugar e para outro para salvar a Lídia. E depois de salvar a Lídia, ele foi preso, foi apedrejado, quase desmaiado. Quase desmaiado, não, ele chegou a desmaiar, foi preso, e aí dentro da cadeia ele salvou o quê? O carcereiro. E também antes de ser preso, ele salvou o quê? Aquela pessoa possessa, que ela ficava gritando atrás dele. Se você for ver o versículo 17, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Olha o diabo se prostrando à grandiosidade do nosso Deus. Eu não sei como você está, mas deixa Deus ser Deus na sua vida e você vai ver grandes transformações acontecendo, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Amanhã nós vamos voltar com o capítulo de número 18, quando Paulo está indo para a cidade de Coríntio. Não, 18 não. Amanhã é o 17, perdão. Tá bom? Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo.